Porque nem todo mundo fica rico se basta muito trabalho, perseverança, planejamento e disciplina. Então, essa é mesmo a fórmula do sucesso e não importa o que você faça. A Gisele Bündchen é conhecida por esses aspectos, por exemplo. Ela não é a modelo mais linda do universo, ela pode ser a mais bem paga, mas ela realmente estava pontualmente lá nos sets, né, de gravação, ela sempre esteve disponível, ela tinha que ficar de biquíni na neve, era para isso que ela estava sendo paga, era assim que ela se comportava, né, e enfim, existem aspectos da nossa personalidade que nos levam a ter mais ou menos oportunidades e ganhar dinheiro com essas oportunidades, né? Lógico que as ocupações ou as profissões, elas dão mais ou menos renda, tem esse aspecto. E a gente vai ver na pesquisa dos milionários que eles focam em ocupações que realmente dão dinheiro. Isso não é aleatório, eu serei biólogo. Biólogo dá dinheiro? Não. Então você não optou pelo dinheiro, e tudo bem. Agora, não reclame se você não tiver dinheiro sendo um biólogo, ou com qualquer... Por exemplo, dar aula. A profissão, né, de dar aula não é algo que realmente te dê dinheiro, né? Ela te leva a determinadas oportunidades, mas, por exemplo, uma das minhas competências natas é dar aula. Eu gosto muito, sou muito boa nisso. Dá dinheiro? Não necessariamente. Então eu tenho que usar essa competência de uma forma diferente, já que eu gosto de dinheiro e do que o dinheiro me proporciona. Então essa é a discussão que a gente está tendo aqui sobre o que é ficar milionário com muito trabalho, perseverança, planejamento e disciplina. O livro fala sobre 7 importantes itens que você deve considerar na sua jornada para ficar rico. Os bilionários, eles vivem muito abaixo dos seus meios, mas muito abaixo mesmo, tá? Você vai ver na pesquisa. E aí me faz lembrar de uma frase que eu li há muitos anos e eu anotei, eu tenho alguns cadernos que eu anoto, faço algumas anotações importantes para a minha vida e até repasso para alguns amigos, tal. É sobre uma frase do Sêneca, que foi um filósofo romano que viveu no século IV a.C., tá aí no slide. Então vou ler aqui para a gente pensar um pouco mais sobre essa necessidade constante de consumir para tapar um vazio que existe dentro de nós. Isso é uma coisa do autoconhecimento que está dentro da vertente espiritual do autoconhecimento, né? Que é algo interessante para levar em consideração porque você não fica rico. Tá vendo como o autoconhecimento ele tem uma vertente individual muito importante que leva ao seu autodesenvolvimento? É por isso que não dá para desconectar desenvolvimento de autoconhecimento. Mas vamos lá. Reserve um certo número de dias durante os quais você deve se contentar com os suprimentos mais ínfimos e mais baratos, com a roupa mais simples e mais velha, perguntando-se a si mesmo depois desse período. Eram essas as condições que eu temia? Em geral, não é, por mais miserável e paupérrimas que elas são. E eu não estou falando sobre passar fome, né, assim, perder a casa, não é isso, não. Estou falando em você viver sem ir ao shopping todos os dias, sem gastar todos os dias, vivendo com as roupas que estão no seu armário, que provavelmente com o que você tem hoje, você vive 2 anos sem comprar uma camiseta, né? Nós, principalmente a classe média hoje, e o pobre também, porque a gente compra, né, o fast fashion, moda, né, moda fast ficou acessível a todo mundo, então o que nós temos é mais do que suficiente para viver 2 anos. O problema, em geral, não está em nós, e essa é a reflexão aqui. O problema não sou eu, mas o que os outros vão pensar de mim quando eu começar a viver assim. Qual é a imagem que você passa para as pessoas? Não tem problema nenhum você ter uma imagem, uma máscara que você mostre para as pessoas. Por exemplo, o jeito que eu estou vestida hoje quer passar uma imagem de credibilidade para vocês. Uma imagem de seriedade, limpeza, né? Assim, é uma mulher de 40 anos que está bem dentro dos 40 anos. É lógico que eu quero passar uma mensagem, isso se chama máscara e tá certo. O problema é quanto custa, qual o custo em dinheiro, o custo em energia que eu levo ou que eu gasto para entregar essa máscara para vocês. E o que eu ganho com isso? Essa é a grande pergunta. O que você ganha mantendo todo esse status para essas pessoas? Essa é a pergunta. De verdade, você precisa disso tudo? Então,
Pense nisso. Então, e pense por que você não vive a vida que você gostaria, e essa vida que você gostaria, ela está no futuro. Hoje, sim, você vai ter que adequar os seus recursos, viver na merda, para conseguir chegar onde você quer. Agora, por que você não vive isso hoje? Em função de status ou porque você realmente não quer? Responde essa pergunta para você mesmo, isso é muito importante. Então, aloca o seu tempo, sua energia e seu dinheiro eficientemente, com o objetivo de construir riqueza. O que isso significa? Nada é não pensado. Então, quando você pensa em fazer uma faculdade, você vai gastar 50 mil reais para ganhar ao longo da vida, em média, 2 milhões, que é o que uma pessoa ganha, em média, se ela seguir uma carreira, começar ganhando como estagiário e terminar como gerente, tá? Não precisa ser diretor, não. A gente está falando de um salário médio aí de 100 mil por ano, que é algo bastante razoável que uma pessoa normal consiga fazer ao longo da sua vida, né? É um parâmetro razoável para ter uma vida boa. E os dois ganhando 100 mil, né? O casal ganhando 100 mil, a gente está falando de uma renda entre 200 e 250 mil, que é muito razoável. Tem um prêmio Nobel de Economia lá da Escola de Chicago, que fala que ele calculou o que é felicidade em dinheiro. Ele calculou algo como 232 mil dólares por ano. Não dá 1 milhão de reais. Na verdade, aqui no Brasil, se você ganhar entre 200 e 250 mil de renda, você tem uma vidinha bem boa. Diga-se, você viaja, você paga lá suas contas, né? Isso a gente está falando em ativo gerador de renda, que é a sua faculdade, que é a sua profissão é um ativo gerador de renda, que é algo muito importante para esses milionários, como a gente vai ver. Acreditam que independência financeira é mais importante que exibir um status social. Eu acho que a charge aí diz tudo, né? Eu nunca vi um pedinte de celular, mas eu vejo muito lavador de vidro de carro no farol com celular. Então, exatamente isso. O que é prioridade na sua vida? É um celular de 10 mil reais e sem reboco na parede? Ou como muita gente que eu conheço, que não, uma faculdade não é importante, aí vai angariando custos, e aí tem uma chácara que gera custos e não tem uma profissão, por exemplo. Não tem problema nenhum se você fez essa opção. Agora, não reclama da vida que você tem e das limitações que você tem em relação à oportunidade de trabalho, porque cada vez mais nós seremos chamados ao mercado de trabalho em função de horas de treinamento. No módulo 1, eu comento sobre um plano estratégico que as empresas fazem, e elas identificam competências, gap de competências, como a gente fala, que são buracos de competência dentro da base de funcionários de uma empresa. E aí, se tem a necessidade de uma certificação Scrum, é isso que a empresa vai pagar, nada além disso. Ou incentivar para que as pessoas façam isso, façam treinamentos in company e assim sucessivamente. Então não se engane, se você não sabe para onde você está indo, a empresa em que você trabalha certamente sabe. Seus pais não lhes deram nenhuma ajuda financeira. Isso é interessante, né? A gente, no Brasil principalmente, nós achamos que os ricos sempre ficam mais ricos. E não é uma verdade. Os Matarazzo estão aí para mostrar exatamente o contrário. Existe no treinamento de autoconhecimento da Improva, existe um slide bem legal que mostra quais são os fatores favoráveis e os fatores promotores ao crescimento pessoal e ao desenvolvimento de riqueza, inclusive. Fatores favoráveis são nascer numa família rica, ter educação de primeira linha, ter um passado brilhante quando você já tem um tempo, uma carreira, beleza é um fator favorável, mas existem fatores promotores que estão ligados, por exemplo, aos fatores que foram identificados nessa pesquisa. Perseverança, disciplina, garra, são coisas que são fatores promotores de riqueza. Independentemente de você ser homem ou mulher, de você trabalhar numa multinacional ou não, são questões que vão além de fatores específicos que te levam à riqueza ou não. São fatores promotores, como disciplina, garra, enfim, né, e muito trabalho. Lembre-se, riqueza dá trabalho, independentemente do trabalho que você tenha. Seus filhos adultos são economicamente autossuficientes. Quase todos os milionários têm filhos que se viram sozinhos. Meu avô costumava dizer que filho bosta fica em casa, filho bom vaza. É literalmente isso, tá? Então lembre-se
que você está criando um filho para ter independência financeira. Esses milionários, inclusive, eles não dão dinheiro para os filhos antes dos 40 anos. Os filhos têm herança, com certeza, mas assim, ajuda financeira, uma mesada enquanto criança. Depois eles saem de casa, têm a vida deles e eles saem de casa com uma ótima formação educacional. Esse investimento sim existe, eles gastam dinheiro com educação, e só que assim, não existe, eu vou dar uma casa para o meu filho, não. O filho tem educação e ele trabalha e compra a casa dele. Essa é a lógica, que é diferente também da nossa lógica europeia. A lógica europeia não, é dar uma casa para cada filho, o que também não tem problema nenhum. A questão é transformar o seu filho em um ser autossuficiente. Esse é o principal aspecto de um milionário. Esses milionários são muito competentes para identificar oportunidades de trabalho. Então, entenda trabalho como algo que gere uma possibilidade de renda interessante, que pode não necessariamente ser agora, né? Lembre-se, você trabalha o mês inteiro para receber. Eventualmente você tem determinados tipos de oportunidades em que você trabalha meses até ter uma renda. Então essa é a principal diferença de visão de quem tem uma visão mais limitada em relação ao que é renda. Renda, ela vem de vários lugares e você a consegue de várias formas através de várias ocupações, não necessariamente através de profissões. E os milionários, eles têm essa percepção bem clara, tanto que a grande maioria deles tem negócios, eles sabem desse tempo de maturação. Os milionários eles escolhem a ocupação certa. Então vamos lá. Ocupação, ela também está ligada à profissão, mas eles não têm grandes problemas em ter uma ocupação que não tem uma faculdade, ou ter uma ocupação que não necessariamente esteja relacionada com a faculdade que eles fizeram. Eles investem muito em educação, então pelos números nós vamos ver no módulo 3 quais são as estatísticas, e as estatísticas mostram que educação é muito valorizado. Em parte por quê? Porque essa interação com outro ser humano faz com que você tenha insights. Se você for aprender tudo que tem para aprender sozinho, você vai precisar de umas 15 vidas. Se você interagir com alguém que sabe, faz toda a diferença no seu processo de aprendizado. É por isso que você paga treinamentos. Então, determinadas sacadas, quando você está consciente, prestando atenção, mudam uma vida, esses insights, é isso que faz a diferença. Então você organizar o seu conhecimento para ter as ocupações que te levam à riqueza, tá vendo que é algo planejado? Ter dinheiro é algo que você quer, deve ser considerado na sua equação, não é algo que cai do céu, como muita gente fala. Se você ouvir muitos artistas, não, foi algo incrível que aconteceu. Em parte, ele pode até acreditar nisso, existe muito auto-engano muitas vezes nisso, mas existe algo que não tem nada de auto-engano, que é o produto que ele vende, que é ele mesmo. Muitos anos de preparação, uma atuação incrível. Então, a primeira coisa que você tem que realmente cuidar é do seu produto, seja o seu produto você, ou seja o seu produto vender a mão de obra, em que você é vendedor da sua própria mão de obra. Aí as coisas realmente vão acontecer. Agora, se você tiver um planejamento pensando em riqueza, isso vai fazer toda a diferença. Então, quais são esses 7 itens ou 7 fatores importantes que o livro comenta? Vivem muito abaixo dos seus meios, lembre-se disso. Alocam o seu tempo, sua energia e o seu dinheiro eficientemente, com o objetivo de construir riqueza. Eu vi uma vez o Warren Buffett falando, para de perder dinheiro. Só isso já vai fazer uma diferença incrível na sua vida. Você não precisa fazer mais nada. É só comprar o que você efetivamente usa. É só não financiar um carro com R$1.000 e pagar 76 prestações e pagar ele 3 vezes. Então, só se você parar de perder dinheiro, você já fez algo incrível pela sua vida financeira. Acreditam que independência financeira é mais importante do que exibir um status social. Pensa na máscara, que a gente falou aí um pouquinho antes. Seus pais não lhe deram ajuda financeira. Em geral, é assim mesmo, tá? As pessoas não têm.
Isso. E as pessoas que têm, elas são incompetentes em tocar a própria vida. Lembre-se disso. Seus filhos adultos são economicamente autossuficientes, né? Crie eles para isso. Eles são muito competentes para identificar oportunidades de mercado, lembrando que a oportunidade pode levar um tempo adicional, e escolhem a ocupação certa.